Olá, a partir de agora está no seu televisor, através do sinal da TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a minha participação Madruga, e hoje com a ausência do comunicador Aldir Celeste, mas está aqui sempre substituindo o Aldir, o nosso colega, também comunicador, Fernando. E aqui a nossa bancada, nós temos com muita honra nosso convidado, Dr. Raul José Prolo. Vamos falar, claro, aqui hoje no programa sobre a polêmica da Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão, de 10 para 15 cadeiras, depois de 15 para 10. É importante a gente resgatar a história, é que no ano passado a Câmara fez um grande debate, inclusive com a participação popular se manifestando contra o número de cadeiras, mas foi aprovado com um número de 15. Depois houve a intervenção do Ministério Público, a Câmara retomou a posição e determinou, através de uma revogação, determinando, por decreto, melhor dizendo, o número de 15, sendo que esse decreto foi dado pela Justiça, pelo Tribunal Regional Eleitoral, como inconstitucional. Enfim, a Câmara de Vereadores, agora aqui de Francisco Beltrão, por ordem e determinação do Tribunal Regional Eleitoral, fica exatamente com 10 cadeiras. Doutor Raul, o senhor que fez parte lá na Câmara do movimento, lembrou os tempos estudantil, defendeu e brigou, aliás, foi uma das primeiras matérias que nós divergimos no campo das ideias. O que, na sua opinião, o que levou o Tribunal Regional Eleitoral a determinar de 15 cadeiras para 10? Bom, inicialmente, boa noite aos telespectadores, na TV Beltrão, Fernando, Madruga, brilhante vereador nessa comunidade que sempre representou a população dignamente. Apesar, como disse o apresentador, divergimos nisso e mantivemos por muitas e muitas opiniões idênticas, como foi, por exemplo, agora, quando recentemente estava na Câmara, que eu estava presente, em votação de aumentos que houve lá, de um projeto para aumento de cargos de executivos, prefeito, vice, vereadores e secretários, que o senhor manteve a sua opinião contrária, o que, diga-se de passagem, é o meu ponto de vista também. Não é que eu sou contra tudo e contra todos, vamos deixar bem claro isso, mas contra o aumento do número de vereadores. Naquela época, lá inclusive eu fui para frente da Câmara de Vereadores, usando um megafone, sensacional, revivi os momentos da minha juventude, que juventude é linda. Estudantes, continuem lutando, o Brasil ainda precisa muito de vocês, cara pintadas e outras participações. Mas pegando mais ao tema prático que trata hoje aqui, Madruga, respeitando a opinião dos vereadores que votavam pelo aumento, existiam vereadores que votaram contra. Mas não isso, podia ser 8, podia ser 10, o número dos vereadores, 5 a 4, 3, o que fosse, mas o número de vereadores ali que votou a favor ou contra não tinha influência nenhuma. O problema é que houve, além da manifestação popular, que aqui eu presto a minha homenagem aos clubes de serviço, à sociedade organizada, que discordaram da opinião dos legisladores municipais, mas nos quais respeitamos seus pontos de vista e que esperamos que os mesmos representantes nos respeitem nós na condição de povo. Entre uma das coisas, lembrando que nós somos eleitores. Naquele dia lá, me parece que muitos esqueceram, inclusive, que nós todos somos eleitores. Passado isso, o competente e digno promotor de justiça, tendo tomado conhecimento da maneira que foi encaminhado o processo dentro do Legislativo Municipal, entendeu por ajuizar uma ação civil pública declaratória de nulidade com pedido incidental de inconstitucionalidade de tutela antecipada contra a Câmara Municipal de Francisco Beltrão, em razão de que teria aumentado o número de vereadores por meio de resolução em afronta à Constituição Federal. O número dos autos na Vara Civil de Beltrão consta 12.378, 29, 2011, 8, 16, 00, 79. Foi determinada, concedida uma liminar pela juíza,
E a Câmara de Vereadores, contra essa liminar, entrou com um recurso no Tribunal de Justiça, denominado agravo de instrumento, que na primeira fase foi dado, nessa medida, foi dado efeito suspensivo. Mas, posteriormente, já sendo analisado pela Câmara Civil do Tribunal em Curitiba, reverteu a decisão anterior, dizendo que permanecia a sentença da magistrada de Francisco Beltrão. Mas, mesmo assim, no dia, está aqui Madruga, está aqui Fernando, mesmo assim, em 21 de 5 de 2012, e eu fui o advogado, eu entrei fazendo uma consulta ao Tribunal Regional Eleitoral, cujo número da consulta feita no Tribunal Regional Eleitoral é número 32250. E são dados oficiais extraídos no site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no dia 24/7, às 22h12. Estou fazendo essa referência porque daí esse processo foi andando perante o Tribunal Regional Eleitoral. Foi andando, porque no dia 23, veio a certidão, tenho aqui, certificamos que foi encaminhado via fax ofício da presidência do TRE ao juízo da Zona Eleitoral de Francisco Beltrão. Então, ao apreciar essa minha vinda, que dizia o seguinte na consulta: número de vereadores, lei orgânica municipal, aumento de vereadores por resolução, ação civil pública, pedido parcialmente procedente, inconstitucionalidade da resolução. Aí o processo seguiu seus trâmites lá, até que o tribunal avocou os autos. Avocar, vocês entendem bem, mas o povo, em modo geral, não vai entender a palavra que é avocar. Avocar chamou os autos para si. Pegou o auto, levou para o gabinete dele. Os autos foram encaminhados à presidência do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que tem na presidência o eminente desembargador Rogério Canayama, que, diga-se de passagem, por uma passagem brilhantíssima nessa comarca como juiz de direito, ao quem presto minhas homenagens neste momento, pela sua capacidade, pela sua integridade, pela sua unicidade, que muito bem representa o Judiciário do Estado do Paraná. Isto posto, ele decidiu breve relato dos fatos. Neste exato momento, em breve relato dos fatos, dando o seu texto, não é muito grande, e daí vem a parte final, enfim, se não for pedir demais ao seu colega, que está aqui bem, o Fernando, eu gostaria que, se ele pudesse, e for permitido isso, ele é radialista, eu sou advogado, hoje mais de 40 anos da profissão, já estou aposentado, estou mais para ver o tempo passar hoje. Então, olha aqui, meu bem. Aí vem aqui o número de cadeiras de cargo de vereadores, Francisco Beltrão, avoquei breve relato dos fatos. Mas essa leitura do relato dos fatos, o meu colega Fernando vai ler no segundo bloco. Vamos a um rápido intervalo e voltamos logo em seguida. Não saia daí. Estamos falando com o advogado, Dr. Raul José Prolo, sobre a questão da liminar ou a determinação do Tribunal Regional Eleitoral de 15 cadeiras para 10 cadeiras no Legislativo aqui de Francisco Beltrão, já para essa eleição em outubro de 2012. Iniciamos o segundo bloco no programa do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Raul José Prolo. O tema de hoje, que estamos debatendo, é sobre a determinação do Tribunal Regional Eleitoral, que reduz de 15 cadeiras para 10 cadeiras no Legislativo aqui de Francisco Beltrão. É importante frisar, para essa eleição que ocorre agora em outubro. No primeiro bloco, o Dr. Raul solicitou que o meu colega Fernando fizesse uma leitura do parecer do corregedor, do presidente do Tribunal Eleitoral de Justiça. Por favor, Fernando,
Bom, Posso aqui fazer a leitura? Breve relato dos fatos, então. O Ministério Público do Paraná propôs ação civil pública declaratória de nulidade com pedido incidental de inconstitucionalidade e de tutela antecipada contra a Câmara Municipal de Francisco Beltrão, em razão do aumento do número de vereadores nesse município ter sido realizado por meio de resolução, em afronta à Constituição Federal, a qual foi autuada sob o numeral aqui citado na primeira vara cível. A liminar pleiteada foi deferida parcialmente pelo juízo da primeira vara cível para o fim de determinar ao Poder Legislativo local que se abstivesse de aumentar o número de vereadores, diante da flagrante inconstitucionalidade formal do processo legislativo que alterou o artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, enquanto não houvesse adequação da legislação municipal ao texto constitucional. Dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo pela Câmara Municipal de Francisco Beltrão, junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, o qual foi autuado sob o número 86.755.8, dígito 8, tendo sido deferido o efeito suspensivo à decisão agravada. Em consulta, junto ao site do Tribunal de Justiça do Paraná, ao andamento processual do aludido agravo de instrumento, verificou-se que foi julgado em 17 de julho do corrente ano, sendo-lhe negado o provimento. A decisão, tendo em vista que foi negado o provimento ao agravo de instrumento, interposto pela Câmara Municipal de Francisco Beltrão, a liminar concedida a priori para atribuir efeito suspensivo à decisão liminar dos autos não está mais vigente. Assim, conclui-se que está em plena eficácia a liminar proferida nos autos, aqui tem o numeral 12.378/29/2011, 8160079 da primeira vara cível, que determinou ao Poder Legislativo de se abster de aumentar o número de cadeiras de vereador no município de Francisco Beltrão, devendo permanecer em 10 o número de vagas para o cargo de vereador. Então, no dia 23 de julho, foi encaminhado esta decisão, chegou aqui a Francisco Beltrão na 69ª Zona Eleitoral. Essa decisão é do desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Rogério Canayama, e agora, para a próxima legislatura, é 10 vereadores. Agora, doutor, então, no ponto de vista jurídico... Muito obrigado. No ponto de vista jurídico, foi um encaminhamento, procedimento errado que deu a Câmara em termos de resolução. Eu sempre defendi o número de cadeiras, que eu defendo a representatividade. Eu acho que nós não temos uma democracia forte se nós não tiver os 3 pilares altamente fortes e representativos, que é o poder judiciário, o poder executivo e poder legislativo. Eu acho que o município de Francisco Beltrão perde representatividade, isso é inquestionável. As redes sociais têm se manifestado contrariamente ao número de cadeiras, justificando essa redução, a permanência de 10 cadeiras, na redução de custos na Câmara. E eu levantava naquele momento que se era questão de reduzir custos, então que se discutisse o salário de vereadores, prefeitos e secretários em audiência pública. Não criou eco, a sociedade não assumiu, não acatou essa discussão. Mas a pergunta é, doutor, agora o ponto de vista jurídico está correto, vai ter que ser determinado, os partidos vão ter que se adequar até amanhã, foi até sexta-feira passada, tem que se adequar e vai ter que ter as 10 cadeiras do ponto de vista jurídico correto. A pergunta minha para o senhor que foi do movimento estudantil, e no ponto de vista democrático, é correto ou incorreto? Bom, primeiramente, no ponto de vista democrático, alguém, uma ocasião, falou que o melhor dos regimes que existem, o melhor regime da política, diz que é a democracia, que é o melhor regime que tem. E, sendo esse, e nós como democratas que somos, devemos acreditar na representatividade. Mas representatividade, gente, e qualidade tem distinções. São diferenças muito grandes. Você não pode chegar a dizer que Beltrão... Eu tenho visto muitos vereadores Madruga, inclusive lá quando eu estive na Câmara naquele dia, Fernando, o pessoal falando o seguinte, mas Beltrão tem 60 mil eleitores, devia de ter cada 15 vereadores, porque cada 15 vereadores representa 4 mil votos. No meu modo de entender, respeitando divergências, é um equívoco muito grande isso. Quantos deputados estaduais tem o Estado do Paraná? 54.
quantos são os eleitores do Paraná? Mais ou menos de 7 a 8 milhões de eleitores no Paraná. São 54. E vou mais além. Eu questiono a vida inteira nesse ponto de vista. Não dizendo que eu poderia amanhã ou depois ser o voto vencido e tenho que concordar. A democracia é isso, é respeitar as decisões que emanaram, que obedecer à Constituição. Então, veja bem, houve no município de Curitiba, que eu não sei quantos mil, deve ter 1.300.000, 1.500.000 eleitor, quantos vereadores tem a capital do Paraná? 33. Outros tem 2.000 eleitores e tem 9 vereadores. Exatamente, mas isso está errado. Lá na Constituição Federal, que estabeleceu o mínimo de 9. Isso aí que não está, não é que o mínimo de tanto é que se fosse nesse negócio, ela estabeleceu o mínimo, mas estabeleceu o máximo. São Paulo, que tem quase 10 milhões, nobre vereador, de eleitores, tem 53 ou 55, se eu não me falo melhor. A proporção é que não está correta. A proporção, né? Que não está correta, Fernando. Então, esse argumento existe. Não, esse não existe. Mesmo se chegar e disser assim, como muitas pessoas disseram, não, mas podia ter 40 vereador ganhando R$500 cada um, o gasto mesmo, mas não é isso. Você foi, sim. Pelo que me consta, você já é vereador há 12 anos, Maduro. Você sempre foi um batalhador, você é um guerreiro, eu tenho uma admiração por você, você sabe disso. E sabe que o respeito que eu tenho por você. Mas tem pontos assim que, quanto isso, Fernanda, quanto a esses números, esses dados não batem com amplitude. Digo outra coisa assim para vocês, os caras falam assim, mas então devia de ser 11 ou 9. Daí vem o negócio. Mas 11 por quê? 9 por quê? Não, porque tem que ser número ímpar. Pergunta a você, Fernanda. Jovem, brilhante representante da família do Agostinho Celeschi. Um abraço nos meus tempos de solteiro, Agostinho. Cabelinho que nem eu tenho, né? Deixar bem claro o seguinte. Por que isso? Quantos são os deputados estaduais do Paraná? O senhor sabe? 54. Mas para! E por que aqui tem que ser 11 ou 9 e não 10? E por que Pinhal de São Bento, com um pouco mais de 1.200 eleitores, tem 9? Também o questionamento é isso? Não, o teu questionamento, mas não é aqui. O Sim. Teu questionamento não é questão de representatividade, de democracia, que tem que participar mais gente, porque na democracia... Não, é que o senhor citou que tem 54 deputados por tantos mil de habitantes, eu tenho que citar também os outros. Sim, mas veja bem, porque o que é? A Constituição Federal que estabeleceu esse número, ele estabeleceu errado. Agora, você acha que os senadores e os deputados federais vão mudar esses números? E por que eles não mudam? Porque tu sabe, não vamos dizer que de ar, de público, aqui o negócio, porque alguém pode vir aí. Mas você sabe por que eles não querem mudar. Porque se tem limite 54, o Paraná tem 30 deputados federais, Rondônia com nem um décimo, acho, dos eleitores do Paraná tem 10. Então, não é isso o número. O que se questiona, Cristo, que eu sempre digo para o pessoal, não é isso aí. Você tem que questionar respeitando. Não é? Manfrinópolis, no meu ponto de vista, respeitando o povo lá do Manfrim, que Deus o tenha em bom lugar, que levou o nome da tua cidade, o teu padrinho naquela época também já tem em bom lugar. Veja bem o seguinte, pede para a população e coloque, vereador, no teu programa, no canal de televisão que está aqui, coloca no jornal, na imprensa, onde você for, e vai nessa população e pergunta se eles acham que Manfrinov devia ir para 11 ou vir para 7 ou 5. Mas isso precisa mudar a Constituição Federal. Sim. Então, e mudando a Constituição Federal, tem que mudar em duas coisas que eu defendo. É um absurdo, mas a lei fez no interesse, não sei se da população ou dos políticos, quando estabeleceu que as câmaras de vereadores podem gastar até 7% Sim. do orçamento do Executivo. O 7% do Executivo é a metade da saúde pública. Pergunto para você, menino. 7%, que é a metade do que se gasta na saúde pública, o que dá para fazer na saúde? Aí diz, mas a Francisco Beltrão gasta 1,5. Ótimo, parabéns. Venha para 1,5. Daí não precisa aumentar o número de vereadores. Nesse que eu defendi a audiência pública. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos fazendo um debate aqui caloroso com o doutor Raul José Prolo sobre o número de 10 vereadores na Câmara de Francisco Beltrão.
Iniciamos o terceiro e último bloco no programa do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Raul José Prolo sobre a determinação do Tribunal Regional Eleitoral que determina o número de cadeiras para Francisco Beltrão na próxima legislatura de 10 cadeiras, ou seja, 10 vereadores. Doutor Raul, a pergunta a gente sabe que o procedimento que o jurídico da Câmara deu de determinar 15 cadeiras foi de uma forma de resolução e não ser determinado como lei. Há alguns advogados e alguns estudiosos dessa área que falam que tem uma lei federal e que uma lei municipal não pode interferir uma lei municipal. Isso não corre desses vereadores que ficarem suplentes tentarem fazer valer a lei federal, que diz que tantos mil habitantes é 15 cadeiras? Nobre vereador, primeiro que eu não tenho conhecimento se foram os jurídicos que deram lá para ser 15. Eu acho que foram os vereadores. Me permite a ressalva. Vamos começar por aí. Vou ressalvar os meus colegas. Tá? Outra ressalva que eu quero fazer antes, mas pode me chamar, eu prefiro que me chame de advogado, Raul José Prolo, do que doutor, porque eu não fiz doutorado. Eu acho que o doutorado é exclusivamente, doutor é só para aqueles que fizeram doutorado. Essa é uma ressalva que tem que ser feita, porque você vê muita gente chamar doutor por aí, e não tem Mas não doutorado. é isso que a OAB aplica, né? Que a OAB determina que todo o advogado chama-se doutor, né? Não, inclusive os profissionais da área se chamam de doutor. Inclusive, prescrevi, já dizendo, fiz uma matéria uma vez no jornal aqui de Francisco Beltrão, dizendo que eu gosto que me chamem de advogado. Não é doutor, porque doutor é privativo de quem faz doutorado, e o senhor sabe disso, porque o senhor tem um curso superior, terceiro do grau, é muito bem feito. E está fazendo, no Rio Grande do Sul, eu sei complementos de estudo. Passado esse ponto, eu quero te dizer o seguinte. O povo tem que decidir, assim, isso aí que pode entrar, quem entrar, suplente, isso aí acabou. Os caras... Você foi. Quando tem colegas, eu gosto mesmo porque tem bastante doutores por aí e advogados. Esse advogado que vos fala o seguinte, tem a Constituição Federal, tem a Constituição Estadual, vale para o Estado. O município de Francisco Beltrão, me parece, salvo que tenha sido revogado ultimamente, e daí eu desconheço, que tenha sido tornado ela eliminada do cenário jurídico de Francisco Beltrão, tem uma lei orgânica municipal, que é a Constituição do município. Sim. E a Constituição Municipal diz que tem que ser feito por lei. Então não tem aqui. Ela respeita a lei maior, mas dá alguns caminhos para ser feito. Sim, né? Fernando. O que é? A lei federal tem uma coisa, a lei estadual outra, mas o município tem determinadas coisas, legislar no lugar. Tanto é que ela não diz que vai ser 15, poderá ter 5 e por lei. Sim. Por lei será feito. Resolução e lei é completamente diferente. É uma coisa, é uma coisa. Vou voltar agora no negócio seguinte. Para fazer justiça, eu quero dizer, voltando à matéria inicial que você me falou, eu quando entrei com a consulta no Tribunal Regional Eleitoral, sim, eu encaminhei junto ela, tirei a capa completa, processo, fotocópias, da brilhante ação proposta pelo doutor Eduardo Monteiro, aqui em Francisco Beltrão, e foi embaçada aquele volume extraordinariamente bem elaborado, que eu enviei junto com a minha petição da consulta. Então, quero render ao doutor que esse pleito deve ser atribuído muito e muito ao trabalho dele. Eu apenas fiz uma consulta, que qualquer um do povo pode fazer. Então, eu quero dizer o seguinte, ressalvadas as determinadas coisas, sei que está prestes a terminar o nosso horário. Eu quero prestar aqui e render minhas homenagens, agradecimentos àquela juventude que se fez presente naquele dia memorável junto à Câmara Municipal de Vereadores. As comunidades, as entidades organizadas que passaram, que elas não estavam afrontando a Câmara, eles estavam divergindo. É nessa questão. Espera um pouquinho, meu mestre, professor. Então, eles estavam ali em função de defender a maioria. Naquela época era a maioria do povo. Inclusive, eu quando cheguei lá, eu estranhei lá, porque estava cheio de polícia lá na frente, me disse, meu Deus do céu, estou voltando ao meu tempo de estudante, está louco? Não é possível? Será que vão me deixar entrar aí? Aí eu tirei o meu bonezinho, né, porque eles vão pensar que eu sou estudante, né? Mas daí eu quero, ao Ministério Público eu quero agradecer,
porque foi ele, a minha consulta foi embaçada no negócio dele. Certo. Quero agradecer todas aquelas pessoas que participaram do movimento de uma maneira e outra, e quero dizer o seguinte, que o pessoal tem que aprender a respeitar mais o que o povo pretende, deseja, quer, naquele dia, salvar do teu direito que você tinha de divergir, e de mais 7 vereadores que foram contrários, que eu respeito muito. Doutor, mas é nessa questão que eu quero entrar. Eu tenho visto muitos estudantes, até um contrassenso, um estudante ir lá e manifestar contra a representatividade, respeito à posição deles. E a maioria desses estudantes mostraram no Facebook, nas redes sociais, contrariamente ao aumento das cadeiras. Eu acho que foi os estudantes que levantaram nas redes sociais. Mas a grande maioria desses que eram contra o número de vereadores para reduzir o custo, também na rede social, deram o aval para o executivo contratar o show de Ivete Sangalo por R$700 mil. A pergunta é, doutor, não há um contrassenso? Essa é uma das questões. E a outra questão, eu não vi nenhum desses que participaram dessas redes sociais colocar o nome para ser apreciado na eleição. Também não seria um contrassenso? Bom, você falou em contrassenso, são duas coisas. Primeiro, eu respeito todo cara que é filiado a partido político. Tenho a maior admiração para o cara que é filiado a partido político. Eu não sou filiado a partido político nenhum. Eu não sei o que de computador, pego o meu neto lá, os dois, um tem 6 anos, outro tem 17, entende 20 vezes mais do que eu. Eu não vejo Facebook, não tenho notebook. Eu sou um cara extraterrestre, mais ou menos, porque eu não tenho nem celular. Está aqui um colega meu que é de profissão que sabe, eu não tenho celular nem telefone fixo. Mas tenho endereço e não tenho medo de debater com qualquer pessoa, seja onde for. Eu não sou candidato, nunca fui e não quero ser candidato a nada. Apesar de, às vezes, o cara dar uma piruadinha, você não queria ser candidato, eu falei que não, porque todo mundo diz que eu faço muita confusão. Na realidade, eu acho que eu faço mesmo. Mas vamos deixar bem o seguinte aqui, ô Madruga. Quando a comunidade se manifesta e votaram a favor de um show da Ivete Sangalo por R$750 mil, eu me lembro da história de antigamente, e que, se não me falha a memória, parece que nós estamos aqui querendo reviver aqui, Fernando, uma época que nós não gostaríamos jamais de lembrar na história universal. Quando, durante o governo romano, dava-se pão e circo, e se jogava as pessoas que tinham fé, as pessoas que tinham crença, as pessoas que acreditavam em Deus, as pessoas que acreditavam na verdade, as pessoas que tinham bom senso, as pessoas que tinham respeito ao próximo e lutavam normalmente pelos mesmos favorecidos, eram julgados aos leões. E o povo aplaudia, porque naquela época ele só tinha aquilo. Então, o que é? Se inverte-se um show de uma Ivete Sangalo, não tenho nada contra aquela baiana, muito pelo contrário, sou fã, admirador dela, mas não admito, isso é uma aberração. Contra o meu voto também. É uma violência ao cidadão beltronense. Sim. Quando não tem um atendimento, quando está faltando segurança na cidade, quando está faltando tratamento de saúde, uma violência você gastar R$750 mil num show. Se você quiser um dia trazer, e aqui fica o meu desafio para você, se você quiser, traz, e valeria a pena você fazer, por dentro do fato aqui, uma entrevista com uma senhora chamada Thaís Aparecida Fabres, que é uma cadeirante, que tem 2 filhos excepcionais, que eu duvido que você não chore aqui durante o programa, e que falta, às vezes, recursos para atender aquela mulher, em contrapartida você vai pagar R$750 mil. Eu queria saber se fosse do bolso de quem? Ia pagar. Se fosse do bolso do vereador, fosse do bolso do prefeito municipal, do vice, dos secretários, dos ocupantes de função pública, se eles vão bancar os 750 mil. Se eles foram bancar os 750 mil da Ivete Sangalo, meus parabéns para eles. Aí, de graça, eu vou. Agora, eu não vou ver o show da Ivete Sangalo, admiro ela, gosto dela, tenho até CD dela.
Não vou lá, porque eles estão pagando 750 mil reais, vereador. 750 mil reais com parte do meu dinheiro. Porque nós, beltronenses, contribuímos através de imposto. E o que vai para lá é imposto, e é o dinheiro que... Esse dinheiro devia ser aplicado. A incoerência desse povo. Na rádio, a minha posição foi mais ou menos essa. Estou correto. Parabéns para você. Quero deixar aqui de público meus parabéns. Por quê? Parabéns. Por uma coisa só. Olha aqui, antes de encerrar aqui. Só para você ter uma ideia, são 750 mil dinheiro do povo. Verdade. Mas, doutor, o debate está caloroso e eu quero deixar aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Quero agradecer a vocês que tiveram a paciência de me ouvirem aqui. Agradecer ao pessoal da TV, agradecer ao povo que até agora nos ouviu, principalmente aquele telespectador que participou disso. Outras batalhas virão. Tomara que vocês se envolvam para que na próxima legislatura se faça um projeto de iniciativa popular para quando Beltrão tiver 150 mil eleitores, passa para 11 vereadores. E que continuamos livres, ame essa terra, ame esse país. E vou dizer o seguinte para vocês, que o Madruga, meu amigo, meu parceiro, ao encerrar, lembre-se que a diversidade me fortalece sempre. E teve um cidadão chamado Henry Van Dyck, que uma vez escreveu o seguinte: a melhor roseira não é a que tem menos espinhos, mas a que produz as rosas mais delicadas. Boa noite, meu povo. Boa noite. Eu quero agradecer aqui, doutor Raul, a sua participação importantíssima aqui no programa. O debate é isso, democracia. É dessa forma que a gente faz. E aqui o senhor conclamou a população, né, que se manifeste. E até, para encerrar também, eu queria citar aqui a frase de Martin Luther King. A gente diz que a gente não tem que ter medo do grito dos maus. A gente tem que ter medo do silêncio das pessoas boas. Então, quantas pessoas boas se acalarem e se acovardarem no processo, seja político ou qualquer outra ação, favorece aqueles que fazem política para pequeno grupo, ou seja, grupo de interesse. Então, vamos nos acordar e vamos participar de todo o processo eleitoral. O senhor acabou de citar uma das maiores personalidades mundiais do século passado, vereador. Acho que faria tempo aí para nós filosofar aqui, né, doutor? Quero agradecer também a presença aqui do Fernando, está substituindo aqui o Adir Celeste. Quero agradecer em especial todos os telespectadores que nos têm dado uma audiência enorme no nosso programa. Eu sempre tenho falado, quando aumenta a audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos a todos que o nosso programa está na internet. Acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.